Bem, mais uma vez, nós estamos tendo encontro com o professor Antônio Delfineto, sempre um enorme prazer conversar com o professor Delfineto, e eu queria colocar uma questão para o senhor. Historicamente, nos parlamentos bicamerais, a Câmara é sempre mais ativa, mais tensa, e o Senado, até por causa de idade, para ser senador precisa mais de 35 anos, né, no caso brasileiro. É o lugar, então, da serenidade, do cabelo branco, da experiência. Mas parece que no Brasil, essas coisas no parlamento viraram de ponta cabeça, doutor Delfim. Como é que é isso? Na verdade, eu acho que você está falando uma coisa muito interessante. O Brasil realmente está de cabeça para baixo. O Senado, que é uma velha tradição da velha Roma, na verdade, era, na verdade, constituída por um conselho de homens experimentados, e até em batalhas. Eram pessoas que tinham um grande conhecimento da vida, portanto, pessoas que poderiam moderar as ações políticas. Nessas organizações democráticas bicamerais, você copiou isso. Os Estados Unidos foi o primeiro que copiou isso. E nos Estados Unidos também você criou os senadores nas bicamerais que são federativas, né? Quando você tem uma federação. Os senadores, portanto, eram representantes eleitos diretos nas unidades da federação para compor, na verdade, a federação. Eles eram estados independentes que se comporiam numa federação. Nos Estados Unidos mesmo, desde o início, o senador tinha que ter no mínimo 30 anos e o deputado 25. No Brasil, nós copiamos isso dos Estados Unidos, estabelecemos, como você disse, uma idade mínima de 35 anos para o senador e uma idade mínima de 21 anos para o deputado. Estabelecendo, portanto, uma clara separação entre homens que devem ter muito maior experiência, são eleitos diretamente por um período, em geral, mais longo do que o deputado, para dar mais estabilidade para o sistema, e substituído também a cada eleição na base de 1/3, ou depois 2/3, de acordo com isso. Os senadores, portanto, sempre são homens dos quais se supõe que são administradores experimentados, homens públicos de grande reputação, que têm um grande conhecimento dos mecanismos políticos. Por isso, eleito nos estados diretamente para representá-los na federação. No caso do Brasil, aconteceu uma coisa muito interessante. O Senado, nessa semana, cometeu uma das coisas mais bárbaras. Ele rejeitou, ou melhor, o veto do presidente da República para um aumento do funcionalismo nos próximos, até 2021. Uma coisa bárbara, que, na verdade, desestrutura, inclusive, tudo que você está fazendo. Você vai gastar 130, 140 bilhões de reais, porque os reajustes do funcionalismo não se dão pelo aumento direto, eles se dão pelo aumento das vantagens. É a sexta parte, é a quinta não sei do quê, é o avanço de idade, é a promoção por mérito, é a promoção por antiguidade. Ou seja, se você perceber, nos últimos 7 anos, desde 2014, um pouco mais, você tem... o Brasil perdeu 14% do PIB per capita. Ou seja, todos nós, eu, você, ficamos 14% mais pobres na média. No Brasil, tem uma casta burocrática não eleita, selecionada por concurso público, mas que depois as eleições são políticas. Ou seja, tanto isso no regime, na Câmara, não no Executivo, mas no Judiciário, principalmente.
Esse processo, portanto, ele só pode ser interrompido com uma decisão em que você diz, e também seria inconstitucional você paralisar para sempre, você paralisou por um período. Por que vale a pena? Porque nesse período, enquanto todos nós ou perdemos o emprego, ou tivemos o nosso salário reduzido, ou estamos hoje numa cesta básica ajudada pelo governo, essa casta teve o seu salário aumentado 4% real todos os anos, ao longo de todos estes anos, suas aposentadorias garantidas, sua assistência médica financiada pelo Estado, né? A compra de livro dos seus filhos financiada pelo Estado, o curso de inglês que foi dado para o filho também financiado pelo Estado. Ou seja, é uma casta que se apropriou do poder e que, na verdade, controla esse poder. Essa casta, hoje, tem um controle do poder muito grande. Portanto, o único jeito de você, durante algum tempo, impedir que esse processo continue é uma PEC, dizendo, bom, pelo menos no ano que vem não haverá aumento. Ninguém vai ser promovido, ninguém vai ter sexta parte, tudo isso. O Bolsonaro tinha feito um veto que permitia, na verdade, que era para estabelecer esta condição. E o Senado recusou. O Senado recusou, e aí acontece que era dos homens que têm conhecimento, experiência, e o veto caiu na Câmara, onde estão os mais jovens. Ou seja, é a inversão daquilo que a gente gostaria de esperar. Simplesmente você mostra que o Brasil está realmente de cabeça para baixo. Deixa eu perguntar uma coisa para o senhor. Aproveitando esse gancho aí, porque a questão do veto e dos reajustes envolve a questão das contas públicas, né? Que todos dizem, quer dizer, e pelos números apresentados, né, doutor Delfim, a situação é calamitosa, né? Ao menos na minha leitura, uma situação calamitosa. Como é que nós podemos sair disso? Quer dizer, para o cidadão comum, ele imagina que se as contas públicas estão nessa situação, é necessário diminuir os gastos e aumentar os tributos durante um período. Aí outros dizem, não, aumentar os tributos vai significar uma retração dos investimentos e o Brasil precisa ter investimento para crescer. Como é que nós podemos sair dessa situação, doutor Delfim? Numa situação, provavelmente teremos a pior recessão da história. De fato, isso é uma questão, porque é uma pergunta muito interessante. A saída pelo aumento de imposto, nós já estamos tentando há 20 anos. Cada vez que teve um problema, no governo Fernando Henrique, você começou com 23%, 24% e terminou com quase 30%. Nós estamos hoje em 35%. Ou seja, a saída pelo aumento de imposto não leva a lugar nenhum. Por quê? Porque, visivelmente, o setor privado é mais produtivo que o governo. Portanto, se eu tiro um real do Vila e entrego para o Guedes, ou entrego para o ministro do Bolsonaro, seguramente ele vai aplicar pior que o Vila. Ou seja, a produtividade será menor. Portanto, com o aumento de imposto, o que é que eu faço? Eu tiro recursos do setor que tem maior produtividade e levo para o setor que tem menor produtividade. A média, portanto, cai da produtividade. Ou seja, a solução pelo aumento de imposto não funciona. Você precisa, na verdade, de controlar as despesas. Não é controlar a qualidade das despesas. O Brasil não está querendo entender. Quem controla o Brasil hoje são os constituintes de 1988. Eu estava lá, já falei para isso para você mais de uma vez. Nós tínhamos uma onipotência e uma onisciência e fixamos
como o país devia ser administrado para o resto da vida. A ponto de hoje, o Executivo só ter capacidade de fixar 4% do orçamento. 96% já estão fixados pelos constituintes de 88. E o que isso produziu, Guilherme? Isso produziu um inchaço do Estado que hoje consome em salários e aposentadorias praticamente 2/3 de todos os recursos. Enquanto foi possível, você foi cancelando investimentos do Estado que são fundamentais. O Estado precisa investir. E você foi cancelando até chegar hoje, em que o investimento do Estado, financiado pelo orçamento, não chega a 1% do PIB. Ora, Vilas, a depreciação da infraestrutura na produção do PIB de um ano consome mais de 3% do capital. Portanto, você está reduzindo o estoque de capital da sociedade e, portanto, reduzindo a produtividade da sociedade. O único caminho encontrado agora, e eu acho que é o caminho correto, é você fixou o teto. O teto não atrapalhou nada, o teto foi o que sustentou isso, que está aí até agora. Mas acrescentar os gatilhos, que era aquela velha 168 e 166, que é aquelas PECs, em que, quando há uma ameaça de que estourar o teto, o governo recebe o poder de congelar despesas. Ou seja, faria exatamente aquilo que foi impedido, o que ia ser impedido pelo Senado. Eles não podem, de jeito nenhum, controlar isso. Essas medidas, eu acho, Vilas, hoje estão sendo organizadas no Congresso sob a liderança do Rodrigo Maia, principalmente diante desse fato que aconteceu no Senado. Eu acho que esse fato permitiu uma revisão do pensamento. Ou seja, a Câmara vai... Porque tudo isso, eu acho, foi um erro do Guedes, talvez eu esteja invertendo um pouco a ordem, mas me permita. O Guedes cometeu o erro de colocar todas as PECs no Senado, na esperança de que o Senado era mais fácil de manobrar. Deu com os burros na água. Agora, eu acho, e este é o fato que eu digo singular, a Câmara tenta corrigir o Senado. Ou seja, a Câmara está exercendo o papel que normalmente seria exercido pelos guardiães, pelos anciões, pelas pessoas mais cordatas, mais cuidadosas. E eu acho que agora nós vamos aprovar uma PEC em que fixa o teto, mas dá ao governo a condição de, à medida em que o teto for ameaçado, ela congelar, ela disparar gatilhos que congelam certas despesas durante algum tempo, até que você volte para o equilíbrio. Hoje esse equilíbrio é possível porque a taxa de juros está muito baixa. E, na minha opinião, se o Brasil tiver um crescimento de 2%, 2,5%, a relação dívida-PIB começa a declinar. Com o declínio da relação dívida-PIB, se estabelece uma perspectiva de que você vai caminhar para o equilíbrio. Como hoje você tem algumas condições interessantes, você está tendo uma recuperação do nível de atividade, o pior passou em abril, maio, caminhamos de uma maneira razoável. Temos hoje um sistema de financiamento, que é o Pronamp, muito eficiente, e temos uma taxa de câmbio que está dando grande competitividade, não só para o setor agrícola, que já tinha,
mas para o setor industrial que está renascendo. De forma que eu acho que nós estamos aprovando essa PEC com os gatilhos. Eu acho que teremos começado a construir a retomada de um crescimento um pouco mais, um pouco maior, talvez mais equânime e mais sustentável. Doutor Delfim, nós já tivemos mais de 100 emendas à Constituição, desde 1988. Cada governo que entra faz uma PEC, 2, 3, 10. Então, a Constituição vira o programa de um governo de 4 ou de 8 anos. É uma coisa, invenção brasileira. A Constituição vai, a cada governo que entra, ele faz 1, 2, 10, 15 PECs. Então, a Constituição virou o programa de governo. Você tem toda a razão. O equívoco está no que nós fizemos em 86. É preciso lembrar a origem da Constituição. O regime autoritário veio de 64 a 83, 84. Aí você teve a abertura, na minha opinião, aconteceu um grave acidente que mudou a história. A morte do Tancredo. O Tancredo jamais teria feito uma reforma da Constituição. Ele teria, e eu tenho certeza disso, porque ele falou comigo, com mais pessoas que estão vivas ainda, o Lambegas, o Dornelles, iria fazer uma mudança na Constituição, retirando o que ele chamava o entulho autoritário da Constituição, mas conservando o poder central para ele. Eu não tenho dúvida que ele e o Dornelles, que seria o ministro da Fazenda, teriam começado a vida de novo e o Brasil teria continuado a crescer. Quando se instalou a confusão com a nomeação do Sarney, o doutor Ulisses, na verdade, acabou forçando a mão para uma Constituição, para uma Constituinte. Nessa Constituinte, o MDB tinha uma maioria de mais de 60% na Câmara e no Senado. Todos eles eram pessoas que tinham sido machucadas pelo regime autoritário. Então, o que aconteceu? Ela é uma Constituição libertária. Se você considerar os princípios e os direitos da Constituição, ela é superior a quase tudo que existe no mundo. Mas depois, aquele poder que nós imaginávamos que tinham recebido por conta de sermos constituintes, de que deveríamos... A hipótese era o seguinte: o Brasil nunca mais terá um governo capaz. Portanto, hoje, nós que temos todo o poder, temos que fixar como os governos daqui para frente administrarão esse país. Nós fixamos a Constituição até transfusão de sangue. A Constituição precisa de uma curetagem. A Constituição devia ser praticamente reduzida a princípios e direitos. Todo o resto devia ser infraconstitucional. A reforma da tributária, tudo isso, em nenhum lugar do mundo você estabelece restrições tão grandes para coisas que mudam. Não tem solução. Nenhuma reforma tributária dura, sendo excelente, hein? Mais do que 20 anos. Não há como. Nenhuma decisão administrativa dura mais do que 5, 6 anos, porque é uma mudança da estrutura demográfica. As coisas foram indo de maneira... Bom, basta dizer que a Constituição tinha fixado a taxa de juro real de 10%, coisa de um paulista que estava lá. O Fernando Gasparian. Fernando Gasparian. Agora, o Senado reviveu isso. Presta atenção. O Senado reviveu isso. Está tentando estabelecer, fixar os juros reais. Ou seja, o Senado está se revelando a coisa mais antiquada do Brasil.
Ficamos por aqui. Eu acho que aí é o ponto final. O Senado é a coisa mais antiquada do Brasil. Ponto. Foi ótimo ficar a nossa conversa, doutor Delfim. Nos encontramos na semana. Eu tinha colocado umas questões aqui, mas na semana que vem nós vamos conversar de algumas questões também históricas. O senhor tocou na Assembleia Nacional Constituinte. Eu queria, se possível, no próximo encontro, falar um pouco das relações Brasil-China. Como é que elas são e qual é a tendência, né? E a importância dessas relações, né? Eu acho que é uma coisa legal, né? Muito legal. Valeu. Mila, até sexta que vem. Até sexta que vem, então. Tudo de bom para o senhor aí. Até mais.